entrou mudo e saiu calado. Por orientação do criminalista e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, o contraventor Carlinhos Cachoeira não respondeu a nenhuma pergunta na CPI. Visivelmente abatido depois de 2 meses de cadeia, inicialmente trêmulo, mas já nos primeiros questionamentos recuperou a pose dos chefões da máfia e respondeu com arrogância. Da audiência que nós vamos ter no juiz, se porventura achar que eu devo contribuir, pode me chamar que eu virei para falar. Okay? Pelo direito constitucional de ficar calado, ficarei calado. Como um mantra, Carlinhos Cachoeira repetiu essa frase a cada pergunta formulada na CPI, o que irritou muito alguns parlamentares, que consideraram o depoimento de Carlinhos Cachoeira um espetáculo lamentável. Ele esquece de onde veio, que ele veio da Papuda. Ele esquece que aquele paletó e gravata é só uma exigência regimental. Ele deveria estar com o traje que veio da Papuda. Aquilo é um claro desrespeito por parte dele à CPI. Para o líder do PSOL na Câmara dos Deputados, o ato de não falar para não criar provas contra si mesmo, no caso de Cachoeira, é uma assinatura de culpa. O direito de calar foi para não se autoincriminar, como declarado, para não produzir prova contra si próprio. Ou seja, Cachoeira falando ia confirmar o que nós, de resto, já sabemos pela boa investigação da Polícia Federal. O depoimento do contraventor foi considerado uma falha de estratégia da CPI, que deveria ter começado pelos peixes pequenos, para só depois ouvir os tubarões. Primeiro nós temos que ouvir a chamada periferia da organização, o baixo clero da organização. Se você pegar a história das CPIs, quem é que dá o norte da CPI, quem é que detona a CPI? É o motorista, é o caseiro. Eu acho que nós temos que partir para os depoimentos daqueles membros da organização que tinham um papel secundário. E temos que aprovar o quanto antes o requerimento de convocação do senhor Cavendish, de quebra do sigilo fiscal, do sigilo bancário da empresa Delta e de convocação dos 3 governadores citados. O ex-ministro da Justiça no governo Lula também foi criticado por defender o contraventor. Foi o uso da Constituição para ofender o país inteiro. E tudo isso, que muito me admira, patrocinado pelo ex-ministro da Justiça do Brasil, com 6 anos ministro da Justiça. E eu me lembro que ele era ministro da Justiça do Lula, quando apareceu aquele escândalo do Valdomiro, subchefe da Casa Civil, com o Cachoeira na televisão. Onde o Cachoeira ofereceu dinheiro que o Valdomiro botou no bolso e negociaram o percentual da vigarista. Eu fui falar com o Lula que ele tinha que demitir o Valdomiro e abrir um inquérito contra o Cachoeira. Ele disse que ia chamar o ministro da Justiça dele para tomar as providências. Aliás, ministro da Justiça por 6 anos, aonde por um acaso, coincidentemente, se instalou a República do Grampo neste país. E também a mesma situação quando se transformou um tal de mensalão em Caixa 2. É muita coincidência. Um mar de câmeras e microfones para tentar ouvir o advogado de Cachoeira. Ele anunciou que o contraventor só voltará à CPI depois de ser ouvido pela Justiça Federal de Goiás. Ele tem um julgamento marcado para o dia 31 de maio e 1º de junho na 11ª Vara Criminal de Goiânia, federal. Então ele não vai falar antes disso.